Olá pessoal, estou aqui no meio do trânsito. Quero compartilhar uma palavra com você nesse momento. Está em Gálatas 6, versículos 1 e 2 e vai dizer assim: se alguém for pego em alguma falta, nós, os espirituais, devemos agir com mansidão, cuidando dessa pessoa. E a Bíblia diz, continua dizendo no versículo 2, levando as cargas uns dos outros, porque desta forma conheceremos, demonstraremos conhecer a lei de Cristo. Este texto vem nos falar exatamente da questão do auxílio mútuo aos nossos irmãos, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro. Quantos de nós, em muitos momentos da nossa caminhada, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de uma palavra, nós precisamos de oração. Quantas vezes somos fortalecidos por pessoas que vêm e oram conosco, e oram por nós e nos dão uma palavra de conselho, nos dão uma palavra de motivação. E dessa forma nós devemos proceder com os mais fracos ou com aquele que está passando por alguma adversidade, alguma situação difícil. Assim nos orienta a palavra de Deus. Nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas também usam as palavras, inclusive no meio da igreja. Muitas delas são até colocadas em lugares de destaque, lugares de liderança. E essas pessoas, sem qualquer polidez, sem qualquer zelo pelo irmão, sem qualquer cuidado, muitas vezes faz com que pessoas desistam do chamado, desistam de estar na igreja, desistam de seguir avante por causa de suas palavras, por causa das suas ações. Mas nós não devemos ser assim. Não é esse o conselho da palavra de Deus. A palavra de Deus vem nos dizer que com mansidão nós devemos proceder em ajuda ao nosso semelhante, e não com soberba, e não com arrogância, e não com aspereza. Nós temos que ter cuidado com os ouvidos, com o coração. Nós temos que ter cuidado com as nossas próprias atitudes, para não ferir o nosso irmão, para não ser o motivo daqueles que dizem: eu não fico mais nesse ministério, eu não fico mais nessa igreja por causa daquela pessoa que falou isso, que fez isso, que não tem um comportamento pautado pela palavra de Deus. Nós devemos que zelar pelo nosso irmão. Nós, os espirituais, temos que zelar. E em algum momento também nós precisaremos dessa ajuda, desse auxílio, desse reforço, dessa motivação da oração. Certa vez eu estava com meu coração doído, com o coração abatido, e me pus a orar, mas a minha sensação é que a minha oração não tinha passado daquele local. É como se as minhas palavras estivessem vazias, porque era daquela forma que eu estava me sentindo. E no dia seguinte, uma pessoa enviou uma oração para mim. E ela falava exatamente as respostas nas quais eu tinha questionado no dia anterior. E ela falava: quantas vezes nós pensamos que a nossa oração não passa, que Deus não está ouvindo, que os céus estão cerrados, mas Deus está ouvindo as nossas orações. E aquilo me fortaleceu, porque eu entendi que Deus estava me fortalecendo através daquela palavra, daquela oração. Uma outra ocasião, lá atrás, na minha adolescência, uma irmã, eu abracei essa irmã e ela disse que foi curada imediatamente de uma dor física que ela estava sentindo. E ela disse, na ocasião eu não me lembrava mais, posteriormente eu não me lembrava mais dessa história. Uma outra ocasião eu fui visitar essa cidade, visitando essa irmã, e ela me lembrou dessa história. Então eu guardei no meu coração, porque na caminhada de fé, na nossa caminhada cristã, é um fortalecendo o outro. Nós devemos levar as cargas uns dos outros, porque dessa forma conheceremos a lei de Cristo. A lei de Cristo é essa, que nós nos auxiliemos uns aos outros, que nós ajudemos o nosso irmão a caminhar, a dar mais um passo. Nesse abraço que eu dei a essa irmã, com certeza ela caminhou mais um passo. Nessa oração que eu recebi no dia seguinte da minha oração, eu caminhei mais um passo. E assim é a nossa caminhada de fé, auxiliando mutuamente com mansidão, sem soberba, porque
A Bíblia diz que nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia fala que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É suave, é como um azeite, é como um óleo. Então o Senhor, Ele nos convida a essa posição, a termos esse cuidado com o nosso irmão. E vamos orar uns pelos outros, vamos ser pessoas de referência, porque o nosso foco é o Senhor Jesus, mas cada um de nós é como referência para aquele que precisa. Cada um de nós é exemplo para aquele que está em algum momento adverso, em uma situação de fragilidade, e nós temos que ter uma conduta, uma postura de exemplo de caráter, de fé, de avanço, de amor, de cuidado, de compreensão, de zelo para com o nosso irmão, porque dessa forma nós entenderemos a lei de Cristo, segundo essa palavra de Gálatas 6, versículos 1 e 2. Fique com essa palavra nesse momento, em nome de Jesus.